Vamos começar agora a nossa revisão CESP-SEBRASP sobre pontuação. A partir de agora teremos 10 questões da banca para que a gente reveja alguns tópicos e veja como essa banca cobra o conteúdo. Vamos lá? Em 2025, pediu-se o seguinte: a correção do texto seria preservada caso fosse eliminada a vírgula subsequente à conjunção e no primeiro período do último parágrafo. O primeiro período do último parágrafo está esse aí, ó, transcrito. Esse que está dentro desse quadrinho roxo aí. Então, pause a sua tela, analise o que eles disseram, veja se é verdade ou não, opte por uma das duas, certo ou errado, e em seguida ouça o meu comentário. Vai lá. Bom, quando a gente fala de pontuação, é bom que a gente lembre que pontuar não é só respirar. As pessoas dizem que quando você respira, bota uma vírgula, ou se a respiração demorar um pouco mais, é um ponto final. Tudo bem. O ritmo e a pausa na comunicação escrita, esses dois elementos são dados, sim, pela pontuação. Mas não é só isso. Na verdade, a pontuação é um mecanismo de coesão textual. E essa coesão, ela garante a clareza, né, o sentido, a partir do momento que ela faz a articulação dos elementos na ordem frasal. No português, a ordem chamada de ordem direta frasal é aquela que tem primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto. Pode ser objeto, pode ser adjunto adverbial, pode ser predicativo, não importa o nome. Teoricamente, eu começo com o sujeito determina a concordância do verbo e o restante vem depois. Por exemplo, toda a equipe de jogadores de vôlei realizou um treino na tarde de ontem. Olha lá, isso que está em azul é o sujeito. Em seguida ao sujeito vem o verbo realizou. E depois do verbo realizou vem o resto. Realizou o quê? Um treino. E realizou quando? Na tarde de ontem. Então eu tenho sujeito, verbo e outros termos. Isso quer dizer que eu não tenho que usar vírgula. Se houver a ordem direta, não é necessário o uso da vírgula. Agora, na tarde de ontem, toda a equipe de jogadores de vôlei realizou um treino. O que eu fiz? Eu não comecei com um sujeito. O sujeito é toda a equipe de jogadores de vôlei. Então, a ordem frasal, ela foi quebrada. Por quê? Porque eu coloquei um termo deslocado, um termo que eu chamo de anteposto ao sujeito. Então, um dos motivos de uso da vírgula é você perceber que a oração começou com um termo que não é o sujeito. Então, se eu coloquei algo antes do sujeito, esse algo é separado por uma vírgula. Ok? Agora, toda a equipe de jogadores de vôlei, na tarde de ontem, realizou um treino. Esse na tarde de ontem não tem que repetir. Então, isso já seria um erro de coesão. Eu desloquei toda a equipe de jogadores de vôlei, vírgula, na tarde de ontem, vírgula, realizou um treino, ponto. Não se repete o termo. É só para te mostrar que eu quebrei também a ordem direta. Eu comecei com o sujeito. Depois do sujeito deveria vir o verbo. E não veio. Veio a expressão na tarde de ontem. Então, o que eu teria que fazer para consertar? Deixar esse termo entre vírgulas e colocar um ponto final depois de treino. Beleza? Resumindo, no fragmento que eles apresentaram, eles falam para a gente olhar essa vírgula depois do e. Tem impulsionado o crescimento da inteligência artificial e, vírgula. À medida que os problemas se tornam mais complexos e a quantidade de dados aumenta, vírgula, é necessário desenvolver ferramentas computacionais. E aí eu quero que você perceba que esse termo que está em azul, que está depois do e, ele está intercalado. O que é isso? Está entre vírgulas. Tem uma vírgula depois do e tem outra vírgula depois do aumenta. O que acontece? Quando acontecer isso aí, a gente tira o que está entre vírgulas e lê o que sobrou. Tem impulsionado o crescimento da inteligência artificial e é necessário desenvolver ferramentas computacionais. Quer dizer, esse termo que está entre vírgulas, ele quebrou uma sequência lógica. Por isso que ele deve obrigatoriamente ficar entre vírgulas.
Eu não posso tirar a vírgula depois do E e manter a outra. Ok? Isso quer dizer que você acertou a questão se você disse que a afirmativa está errada. A correção do texto não será preservada se eu tirar essa vírgula. Por quê? Porque nós temos aí um termo intercalado. Então, quando você for fazer uma revisão de pontuação, fique atento à ordem frasal. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o resto. Qualquer mexida é ruim e exige a pontuação. Então, continue estudando, continue se preparando e a qualquer momento a gente volta para fazer a questão 2 desse assunto. Até lá.